Olá, meus caros, mais uma live aqui no Conteúdo Edificante. Nós vamos fazer nesse exato momento o devocional, já que não foi feito hoje pelo meio-dia por alguns motivos, portanto, vamos fazer o devocional agora à noite. Mas a regra é, obviamente, ao meio-dia. Salmos 12 para nossa meditação. Leamos o texto sem delongas, já vai deixando o seu like. Esse porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos à leitura, então, do Salmos 12. Salmo de Davi para o canto-mor sobre Seminite. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falo com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os beiços são os nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porém, salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração os livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quanto mais os vis dos filhos dos homens são exaltados. Aqui no Salmos de número 12, fala acerca da falsidade dos homens e a veracidade de Deus, da verdade da sua palavra. E ele pede para que Deus o salve, o livre, exatamente dos homens perversos. Salva-me, Senhor, porque faltam os homens benignos, são muito mais os malignos, aqueles que optam pela porta larga, pelo bel prazer, para fazer aquilo que agrada a carne, aquilo que agrada exatamente a Satanás, ao mundo que jaz no maligno. São poucos os que servem ao Senhor, que entram, porfiam, lutam por entrar na porta estreita. São poucos, são 7.000 que não se dobram a Baal. Davi então diz: salva-nos, Senhor, porque falta homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. E é verdade. Nem todos a gente pode confiar, inclusive aquele que a gente pensa que é amigo. Pai do Senhor, irmão Claudinei Barbosa, Pai do Senhor, irmão aí. Deus abençoe, irmão, todos que estão. Então a Bíblia nos diz o seguinte, Davi nos diz o seguinte, Salmos 12, e são muitas que não servem ao Senhor. E até mesmo as pessoas que a gente às vezes confia, nos decepcionam, porque são pessoas que estão conosco para nos enganar ou até mesmo fazer algo mais terrível. Só para autopromoção, etc. Existe a figura do fogo amigo, daquele que joga contra, sorrateiramente, indiretamente, para ter algum benefício. Inclusive, para quem não sabe, o próprio filho do Bolsonaro, agora recentemente, que alguns dias para cá, disse que o pai estava correndo sérios riscos, mas não era de gente de fora, do PT ou de outro partido, qualquer coisa nesse sentido, mas sim dos próprios ditos amigos que estariam perto dele, inclusive o Mourão, o seu vice. E isso é discutido, debatido, numa entrevista que o Silas Malafaia deu um canal na Globo News. Me parece que foi nesse final de semana. Então você percebe que na política tem muito disso. No Evangelho, infelizmente, também tem muito disso. Nós tínhamos 12 apóstolos, um traiu o Senhor, outro negou o Senhor, né? Traiu Judas Iscariote, Pedro negou. Então nós temos que orar, estar com Deus, ou procurar cada vez mais a sua presença para termos o discernimento das coisas, para não sermos enganados pelo homem. O maldito do homem confia no homem, como já dizia Jeremias 17:5, em 17:5. Porque, de fato, a gente tem que confiar em Deus. Nossa confiança tem que estar nele. E não em homens, em governos, em políticos, que nos decepcionam e podem nos enganar
que finge ser fiel, que finge ser pessoas do bem, às vezes não são. E por isso Davi orava, porque tinha muitos com ele, trabalhando talvez no seu exército, fazendo parte ali do seu reinado, que estava pronto para lhe enganar ou fazer mal a ele. Inclusive até mesmo seus filhos. Tivemos o caso de Absalão, que quis usurpar o trono do pai, e outros filhos mais que fizeram algumas perversidades contra o próprio Davi. Então, por isso que ele orava. Jesus disse que os inimigos, e até no Velho Testamento falado disso, né, impresso no profeta Miqueias, que os inimigos são da própria família. Às vezes a gente pensa que os inimigos são tão longe, mas estão mais perto de nós, a gente nem imagina. Então tomemos cuidado, oremos ao Senhor, pedimos a proteção e rechaçamos em nome de Jesus toda a fúria do maligno, do mal, toda a conspiração, todo o atento ou ataque, afronta do inimigo. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores e o diabo tem que ser derrotado em nome de Jesus Cristo. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens, são poucos os que servem ao Senhor, são poucos aqueles que são fiéis à palavra de Deus. Porque, de fato, tem muito aproveitador. Inclusive, eu estava vendo a entrevista que o Silas Malafaia deu a esse repórter, o apresentador de um programa na Globo News, que ele dizia: olha, Silas, você já apoiou a Dilma não, o Lula, você já apoiou a Aécio, você apoiou o Bolsonaro, você é o quê? Um oportunista? Aí ele disse que não era. Mas aqui no caso que Davi está falando é exatamente dos oportunistas, que aparentam ser nossos amigos, aparentam ser alguém do bem, aparentam estar conosco, mas só estão porque estão de olho em alguma coisa nossa, no nosso bem ou coisa do tipo. Então, nós temos que atentar para a palavra de Deus para nos prevenir com relação a isto, porque senão nós vamos ser totalmente enganados, ludibriados por homens, por mulheres, por sistemas, por várias pessoas. Por isso nós devemos tão somente confiar no Senhor. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros, que são lábios de bajulações, de coração dobrado, ou seja, um coração torpe, um coração que tem a perversidade. Então, existe, lamentavelmente, esses tipos de pessoas ao nosso redor, no nosso meio de convívio, no nosso trabalho, na igreja, na irmandade também. É terrível. Pai do Senhor, os irmãos estão chegando, boa noite a todos. Já já eu vejo a mensagem de vocês. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros, ou seja, de bajulações, de enganos, de falsidades. Aquela pessoa que diz para você, né? Ai, eu te amo. Ai, como você é linda. Ai, como você é maravilhosa. Ah, eu gosto de ti, eu te amo e tal. Mas por trás está apunhalando, né? Por trás está falando mal. Tá dando um abraço, mas um abraço de tamanduá, deixando aqui, né, as unhadas aqui nas costas. Tá dando um beijo, mas um beijo de Judas, de traição. Tomemos cuidado com isso. Às vezes eu percebo que tem gente que se ofende porque a pessoa não deu um oi para ela, ou porque a pessoa não deu um beijo, ou a pessoa não deu um abraço. Mas se é para dar um beijo, um abraço ou um oi, simplesmente por dar, mas vale nem dar, mas vale nem receber. Se é um abraço para lhe fazer mal, ou um beijo, como foi o beijo de Judas para trair Jesus, né? Então, lamentavelmente, existe esse tipo de pessoa ao nosso redor, e nós temos que tomar cuidado. E o Senhor aqui, o Davi diz que o Senhor vai cortar os lábios, ou seja, não vão poder mais falar bajulações, falsidades, perversidades e tal, né? Você que está, ou frequenta, melhor dizendo, ou, geralmente ambientes para comprar alguma coisa, você sempre tem aquela etiqueta, aquela norma dos próprios vendedores, de tratar muito bem, né? Porque é bom tratar o cliente porque ele vai voltar e tal. Aí você percebe que ele só trata você daquela maneira porque estão na expectativa que você dê dinheiro ali, que você compre algum produto ali. Se você fosse simplesmente ir lá para dar uma olhada, ou não tivesse essa expectativa de compra, ele nem te tratava assim tão bem.
ao ponto deles ver você na rua depois e nem dar bola. Mais ou menos isso configura a bajulação. Às vezes a pessoa quer ascender ao poder, ela começa, não, você é gente boa, você é inteligente, você é lindo, você é isso, e começa. E vai ver, analisar, ela não está nem aí, ela não pensa daquela maneira, ela só está falando simplesmente para lhe promover, para lhe agradar com segundas intenções. Tomemos cuidado. E o Senhor contempla tudo isso. Aquele que usa de engano não permanece na congregação dos justos. Deus olhará com toda certeza a esses e cortará, refreará a língua desses. E a língua, né, cortará os lábios dos lisonjeiros e a língua de que fala soberbamente, ou seja, que é cheio de basófia, de vanglória, de exaltação, de prepotência, arrogância, que acha que está acima de Deus, que pode fazer qualquer coisa, mal para o seu próximo, que não vai vir nenhuma consequência. É esse tipo de gente. E aí, mais cedo, acaba caindo na armadilha, acaba caindo na própria armadilha que fez, na própria cova que fez. Porque Deus é justo, Deus contempla a sinceridade e a transparência a sinceridade e a transparência de cada um. A sinceridade, pessoal. Deus olha, Deus nos esquadrinha, Deus sabe o que pensa no nosso coração, a nossa mente, o que passa por a nossa mente, né? Porque quando fala do coração, não está falando do órgão do coração, está falando da mente, quando a Bíblia fala de coração, né? Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os beiços são os nossos, quem é o Senhor sobre nós? É a arrogância do soberbo e do lisonjeiro. Quer dizer, falamos o que nós entendemos, com a nossa língua prevaleceremos, ou seja, nós somos, pode ser também nesse sentido, nós somos cultos, nós falamos de uma maneira mais de acordo com o português, nós somos, então, pessoas sábias, por isso nós somos melhor que os outros. Nós falamos de uma maneira que dá a transparecer que somos do bem, que somos pessoas que fazem coisas boas, então nós prevalecemos. Mas o Senhor olha as suas más intenções, o que está por trás. Eu já dizia um comentarista, eu sei que essa sentença é até de outra forma, mas ele dizia que no capitalismo não existe almoço grátis. Aliás, eu digo que em nenhuma ideologia tem algo grátis. O almoço não é grátis. Tudo que se faz tem, se a gente for parar para analisar, tem sempre algum segunda intenção, um foco, um objetivo, uma finalidade. E às vezes essa finalidade é perversa, porque o problema não é a finalidade vai ter, mas qual é essa finalidade? Às vezes você ajuda alguém, mas você ajuda porque ama essa pessoa, está fazendo de livre espontânea vontade, ou porque você quer parecer para outros ou para outras pessoas que você é do bem, que você é uma pessoa cristã, né, que você quer se promover. É alguns exemplos. Às vezes a pessoa faz um favor para outra, mas já querendo que ela tenha um favor em troca, numa outra questão. Isso não se tem que fazer à luz do Evangelho, tá? Porque a recompensa, quando nós fazemos alguma coisa para alguém, vem de Deus. É óbvio que a gente quer uma pessoa que seja grata, né? Uma pessoa, de fato, que preza pelos bons costumes, vai ser grato, vai agradecer essa pessoa, vai, se precisar fazer algum favor para essa pessoa, fazer. Mas eu estou falando aqui no sentido de você fazer algo com segundas intenções. A finalidade é ajudar, mas a finalidade é ajudar porque você gosta mesmo da pessoa, porque você quer ver o bem, ou porque de fato você quer se aparecer. Isso geralmente acontece com políticos, com figuras públicas, né, que fazem essa jogatina aí, trabalham muito bem com seus discursos, com palavras persuasivas para enganar o seu público. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os beiços são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Quer dizer, eu faço, eu pinto e bordo. Quem é o Senhor para vir dizer que eu não posso fazer? É mais ou menos aquilo que algumas autoridades chegam a dizer. Olha, você não sabe com quem está falando, aqui é uma autoridade. Nós vimos agora o senhor Ricardo Lewandowski, ministro do STF, dizer para o sujeito que disse que o STF é uma vergonha para ele ser preso, que ele ia ser preso. Olha a arrogância. O STF só fez burrada ultimamente, eu tenho fazido burrada ultimamente. Né? Toda a configuração deles lá, né? Ou os ministros que lá estão. Né? Como essa questão aí, inclusive, do indulto do Natal, né? Que voltaram contra exatamente o povo brasileiro
dando brecha para os que foram presos pelo colarinho branco, né, os políticos, serem soltos. Esse aí da Lava Jato. Então, essas pessoas têm esse tipo de arrogância. Olha, com quem você está falando? Eu sou juiz, eu sou doutor, eu sou professor, eu sou PhD nisso, naquilo. Olha, não vem com essa, não. O que eu estou fazendo está certo. Quem é você e muito menos quem é esse senhor? Olha, arrogância. E Davi vai dizer o seguinte: por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém salva aquele para quem eles assopram. O Senhor vai guardar, vai proteger ao necessitado, ao pobre que está sofrendo essas injustiças, está sofrendo essas barbáries, essas arrogâncias e pagando por conta exatamente do injusto, do pecador. O que Davi, melhor dizendo, confia no Senhor. Ele mesmo ora a Deus nesse cântico, ele pede para que Deus o salve dos homens perversos, que tem poucos homens honestos, quando fala homens, obviamente, homens e mulheres, seres humanos, e fala que existem muitos que trabalham de uma maneira fraudulenta, que são falsos, que são lisonjeiros, que falam perversidade, falsidade ao seu próximo, ou com o seu próximo, tem um coração torto, um coração petrificado, um coração não só duro, duro para as coisas corretas, né? Ou seja, não faz aquilo que manda o evangelho, faz justamente o contrário e tem um coração, obviamente, voltado para a perversidade, para enganar, para destruir, para fazer até o que Satanás, né? Que é o ladrão que a Bíblia nos fala que veio para matar, roubar e destruir. Fazer exatamente aí a tarefa do maligno, influenciado pelo mesmo, né? Então, por causa da opressão, Deus está olhando. Deus vai pôr a salvo, Deus vai pleitear a tua causa, vai livrar do problema, vai lhe dar a bênção, vai dar o livramento, vai de fato fazer justiça ao seu favor. Se você está certo, não tem o que temer, porque Deus está na frente, Deus vai pelejar pela verdade. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. A palavra de Deus não é qualquer palavra, ela é pura. E a palavra de Deus é Jesus Cristo. Quão puro é Jesus Cristo. Quão santo é Jesus Cristo. Quando fala na prata purificada no barro, é que de fato a palavra, ela é bem refinada, ela é bem pura. Purificada 7 vezes, o 7 quer dizer perfeição. Então, é uma palavra santa, pura, perfeita. É uma palavra que, de fato, nos dá vida, nos dá proteção, nos dá vitória, nos dá autoridade para enfrentar o maligno, para enfrentar com coragem e pisotear toda a haste da serpente, todo dado maligno ou algo maligno, e não fará dano algum. Bem como para não se acovardar diante das injustiças, pleitear pelos direitos, ir à frente, lutar pela verdade, lutar até mesmo, se for necessário, nos dias odiernos, obviamente, é assim que se configura, no judiciário, né, por seu direito, por aquilo que de fato é seu. Então, está aqui, o Senhor olhará desde os altos céus pelo necessitado, pelo pobre. Deus não esquece de ninguém. Ainda que a mãe esqueça do seu filho, Deus não se esquece de ninguém. Deus não rejeita ninguém. Até mesmo o mais perverso dos homens. Se ele se arrepender dos seus pecados, se ele se voltar para o Senhor, aceitar a Cristo Jesus, a sua vida vai ser modificada e abençoada com toda certeza. Ele vai ser livre, liberto da escravidão, do pecado, do crime, das drogas, do que ele está sofrendo ou passando como um sujeito escravo por esses delitos ou pecados que ele esteja praticando. Então, Davi confia nas palavras do Senhor, porque os guardarás. Guardarás quem? O Senhor guardará o seu povo, guardará o pobre, o necessitado. Dessa geração os livrará para sempre. Os ímpios circulam por toda a parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Quer dizer, quando os filhos dos homens mais perversos são exaltados, os ímpios estão espalhados por toda parte. Por isso é necessário o Senhor agir, o Senhor guardar. É isso que Davi fala, quer dizer, Senhor,
Eu estou orando, estou pedindo para que o Senhor contemple isso. O Senhor age dessa forma. Isso é um ato de fé, porque nós sabemos, à luz do Evangelho, que Jesus até mesmo falou, que antes mesmo de nós pedirmos, Deus já sabe que vai ser pedido. Só que quando a gente ora ao Senhor, a gente está orando num ato de fé, para que Deus haja, para que Deus, de fato, pleiteie a nossa causa, para que Deus nos dê a vitória naquilo que nós necessitamos e nos ajude a sermos realmente uma bênção, a termos a bênção de Deus que nos enriquece e não acrescenta dores, e ter, obviamente, as bênçãos espirituais que são as melhores do que até mesmo as materiais, porque tudo aqui também é passageiro, mas Deus promete bênçãos, livramentos, cura, libertações, repreendimento do maligno nessa vida, né, dos males que às vezes nos cercam, às vezes nos oprimem, obras de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, obras dos inimigos, são adeptos do grande inimigo, Satanás, que são pessoas que são usadas pelo maligno para nos ofender, para nos fazer mal, para nos ver derrotado, fragilizado, para cavar cova para nós cair. Mas se nós estivermos firmes na fé com Deus, firme e forte, vai acontecer que aquele que cava a cova vai cair na mesma cova. Aquele que faz o mal vai cair no mesmo mal, porque Deus é justo, Deus conhece o coração de cada um de nós. Então, pensamos nesse sentido, que Deus está conosco, que Deus pode realmente ajudar nas maiores dificuldades da nossa vida. E quando nós acharmos que estamos desamparados, o Senhor estará conosco para nos ajudar, para pleitear a nossa causa, para nos livrar, para nos dar aquilo que nós necessitamos. Às vezes a gente fica um pouco decepcionado porque não recebe aquilo que teoricamente era necessitado. Mas você deve saber uma coisa, que há diferença de necessidade para anseio, desejo. Necessidade, você necessita de comer, beber, se vestir, são necessidades, até básicas. Agora, você tem um desejo, por exemplo, ter uma roupa mais bonita, comer uma comida granfina, vamos dizer assim, né? Comer no japonês, comer uma comida italiana, etc. Aí já é um desejo. Deus nos concede aquilo que é prioritário e necessário mesmo para o nosso alimento. Isso simbolicamente é para a nossa vida espiritual. Às vezes a gente deseja algo mais e quer no imediatismo. E Deus olha e vê que não é agora. E não é dessa forma, é da minha forma. Não é no seu tempo, é no meu tempo. E a sua necessidade é essa, e não essa que você pensa que é até mesmo um desejo. Então a gente tem que analisar tudo isso para depois não ficar assim, o Senhor não me deu a bênção que eu tanto queria, o Senhor não fez isso, eu vou virar as costas para o Senhor, etc. Não, Deus está contemplando, Deus sabe o que é necessário. Nós não podemos ter a crise existencial que teve o filho pródigo, porque recebia as bênçãos de Deus e não estava bom. Ele tinha tudo que Deus lhe deu, saúde, prosperidade, bens, etc. Não estava bom, não, tinha que provar algo mais. O que era a necessidade dele estava sendo suprida. Às vezes você tem o básico, até um pouco mais do básico, sua necessidade está sendo suprida, mas você quer mais. Não tem problema de você sonhar ou querer até o mais. O problema é você querer colocar isso como regra ou princípio maior ou em primeiro lugar na sua vida. Que aí vai até mesmo fazer com que seja determinada coisa, né? Qual é a coisa que seja, pode te afastar de Deus. E foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele tinha tudo, já estava suprido. Não, eu quero mais. Ele podia pedir, pai, me dá mais alguma coisa. Não, o mais era sair fora do pai, era o desejo dele, não era só necessidade. Aí ele foi gastar tudo que ele tinha do pai de bom saúde, até mesmo a sua saúde, né? Aquilo que seria, entre aspas, no mundo. E lá dilapidou todo o seu patrimônio, fez tudo, sofreu. E como sofreu? Aí reviu, como era bom quando eu estava na casa paternal, quando eu estava com Deus na sua presença, quando eu tinha tudo do Pai, do bom e do melhor. Pois é, até aquela máxima que diz, né? Se arrependimento matasse. É isso que aconteceu com ele. E aí ele caiu assim e voltou. E Deus recebeu o gostoso, inclusive fez ele, para ele, melhor dizendo, uma festa. Deu até mais do que ele já tinha.
Então, é necessário nós fazermos o seguinte, meus caros: atentar para as coisas não carnais, espirituais, não visíveis, invisíveis. Porque a nossa necessidade como um homem e mulher de Deus é essa. Deus pode nos dar a bênção material? Pode, sim. No entanto, a principal é a espiritual, é o gozo, a paz, a salvação e outras coisas mais. Então, a gente tem que saber medir as coisas, se contentar. Paulo dizia: eu me contento que eu tenho, se eu passo frio, se eu passo fome, etc. Eu sei que ali é um outro contexto, né, totalmente diferente no dia de hoje. Ninguém quer passar fome, ninguém quer passar frio, ninguém quer passar nenhuma privação. Essa é a grande realidade. E também o evangelho não propaga você ficar de braços cruzados, aceitando tudo uma boa, ficar resignado. Não. O evangelho é ação, ou seja, tanto de Deus para fazer ao seu intermédio, por seu intermédio na sua vida, como você também tem que fazer a sua parte. Como Deus disse para Josué: esforça-te por onde que eu serei contigo. Só que às vezes a gente tem que passar por algumas situações, né? Então temos que confiar ao Senhor, estar com Deus em todo momento, seja na bonança ou na tempestade. Confiar que o Senhor vai nos ajudar a nos dar a vitória, fazendo a nossa parte, repito. Eu estava recentemente vendo o Caio Fábio falando no seu canal acerca da oração, dizendo que não é necessário fazer oração ou leitura da palavra, e quando muitos pensam que o fato de você não orar, mas orar ou ler a palavra, você já está sendo desviado ou está fraco na fé, ele dizia que não configurava isso. Aí eu pensei: isso é um exagero, isso é fora da palavra, até uma heresia. Aí depois ele acrescentou algo mais que até eu concordo um pouco com ele, porque ele chegou a dizer o seguinte: que para muitos cristãos ou crentes, você está passando tribulação da mais terrível, vai orar, vai jejuar, vai ler a palavra. Está passando por uma doença da mais terrível e tal, vai orar, vai jejuar. Mas nem tudo é com oração, com jejum ou lendo a palavra. Alguma coisa, às vezes as coisas são com ação de outra forma, né? É claro que a gente não pode deixar de ler a palavra, que nos alimenta, e de orar, que nos santifica, porque a Bíblia nos diz que a oração e a palavra é que nos santifica. Isso a gente não pode negar. Agora também não podemos ir ao extremismo achando que tudo isso vai nos conceder uma vitória maior. Ah, porque eu oro, sou um homem muito de oração, sou uma mulher muito de oração e de jejum. E assim eu vou ser um vencedor. Vai sim ser um vencedor. Mas às vezes tem algumas ações que você vai ter que fazer fora da oração, do jejum ou da consagração e da leitura da palavra. Ou seja, foge daquela regra. Então, também tem que ter muita cautela e vigilância nesse sentido. É claro, repito, que Deus age por intermédio de servos de Deus de oração. Nós temos o caso de Ana. Ana estava desenganada vamos colocar entre aspas, medicina ou pelos médicos da época, com relação à possibilidade de ter um filho, né? De poder gerar, de ter uma gravidez e tal. E ela orava, ia no templo, orava. O sacerdote Eli chamou ela até mesmo de bêbada, de embriagada. Estava cheia de moço. Um moço, para quem não sabe, é o vinho sem fermentação. Então ela estava bêbada ali, embriagada. Mas não, ela estava cheia do Espírito. Porque a Bíblia diz, né, em Efésios, para nós nos encher do Espírito, não nos embriagar em vinho que há contenda, mas nos encher do Espírito. Ela estava cheia do Espírito porque estava orando. E perseverou na oração até que Deus lhe concedeu a bênção, a dádiva de abrir a sua madre e ela ter o profeta Samuel. Foi a persistência, foi por conta da oração, é verdade. Tem coisas que é somente Deus, aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. No entanto, já tem outras coisas que às vezes o homem tem que fazer. Por exemplo, você quer ter uma casa, quer ter alguns bens materiais, e vai ficar de braços cruzados. Não, as coisas não vão cair do céu. Você tem que procurar fazer por onde para conseguir conquistar os bens, o trabalho, honesto também, né? Porque você pode até conseguir pelo meio fraudulento, mas vai ter a consequência, você pode ser preso. É um de vários exemplos nesse sentido. Mas, voltando aqui aos Salmos 12, portanto, Deus nos dá a vitória se confiarmos nele, se orarmos, se fizermos a nossa parte, e se quando nós tivermos alguma debilidade, fraqueza, não tivermos força para vencer, a gente tem que confiar
depender do Senhor para Ele nos dar a vitória na nossa vida, com toda certeza. Então, meus caros, vamos fazer o que recomenda a palavra. Não a religião pode recomendar várias coisas, mas não vai lhe conceder nenhuma bênção. Quem concede a bênção é Jesus Cristo, e você fazer o que Ele mandou e seguir seu exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Vamos fazer um momentozinho de oração, porque o devocional é a leitura da palavra e o momento da oração. Vamos lá fazer uma breve oração para encerrar esse devocional. Glorioso Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, muito obrigado por ter falado conosco, ajuda-nos a confiar em Ti. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, Senhor, em nome de Jesus. Visita todos que estão aqui presentes, concedendo o que eles precisam, dando força, ânimo, repreendendo toda a fúria do inimigo contra nossas vidas, Senhor. Guarda, nos protege, concede o teu milagre, a tua bênção para aquele que está necessitado, precisando de uma cura, precisando de uma libertação, precisando de pão, de comida. Visita todas as pessoas que estão necessitadas realmente, não é um desejo, não é um capricho, mas sim é necessidade mesmo. Contemple e supre a necessidade dessas pessoas, Senhor, enviando quem possa ajudar e, obviamente, aquilo que o homem não pode fazer, que o Senhor faça. Se for uma enfermidade, se for uma libertação que ela precisa, concede em nome de Jesus. Visita os órfãos, visita os necessitados, visita os prisioneiros, aqueles que estão nas prisões. Dá a libertação, a transformação em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nos livra, nos guarda, e tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Repreende toda a fúria do maligno contra nossas vidas, dê-nos a vitória, pleiteia pela nossa causa, vai na frente. O Senhor é o Deus do exército, dos exércitos, é o Deus do impossível. Avora, Senhor, em nome de Jesus, a tua bandeira, para que o inimigo venha sair de retirada, em nome de Jesus. Não deixe as injustiças serem feitas, repreende toda a obra perversa, toda a obra do maligno, toda a obra satânica, os adeptos inimigos tentando nos fazer mal. O Senhor repreende, o Senhor sabe, o Senhor conhece todos os intentos das outras pessoas que querem fazer mal para a nossa vida. Vai livrando, vai nos guardando, ajuda-nos a fugir das bocas lisonjeiras, das bocas que de fato vêm só até a nós com bajulações, fingindo que nos amam, que gostam de nós, e na realidade eles querem fazer algo de ruim, perverso. Nos dá o discernimento, Senhor, salva essas almas que têm esse procedimento, que elas venham encontrar-se com o Senhor, ou ter a luz do entendimento do Evangelho para amar ao próximo a si mesmo, porque quando elas fazem mal ou enganam o seu próximo, elas estão praticamente enganando a si mesmo, porque a tua palavra diz que o homem mau vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Ó Deus poderoso, e também a tua palavra nos diz, tu disseste, Senhor Jesus, que aqueles que fazem mal para o seu próximo ou para os pequeninos do Senhor estão fazendo para o Senhor. Então, que eles tenham a concepção do Evangelho, que tudo que se faz vai se colher. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, salva, liberta, transforma essas vidas, faz a tua operação, contempla as nossas necessidades, dá grande bênção por todos nós, a todos nós que estamos aqui prevendo, aqueles que têm participado aqui das lives, abençoa grandemente, concedendo a vitória, a injeção de ânimo, a paz, o gozo, libertando, transformando aqueles que necessitam da tua bênção. Em nome de Jesus, conceda, assim te agradecemos, é certo, da tua operação, do teu agir em todas as áreas das nossas vidas e das pessoas que necessitam realmente da tua bênção, da tua vitória, da tua ajuda. Amém? Então, meus caros, esse foi o momento do devocional. Deus abençoe a todos. É uma livezinha bem curta aí, geralmente chega a ficar em 30, 40%. Se os irmãos quiserem ver ou ouvir, né, os últimos devocionais, tem a playlist. Você vai lá na aba playlist, tem os devocionais que a gente já fez. Esse é o de número 12, estamos seguindo a ordem dos Salmos. Dê uma olhada também na comunidade, tá? Postando alguma coisa na comunidade. Dê o seu like aí se não deu, né? A pessoa que mais tarde, quando vê a outra live, que deu o like. E até a próxima. Que Deus abençoe. Aqui a gente tem boa noite, paz de Cristo a todos e até a próxima, tá? Vou encerrando aqui.